Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Emiliano Dias, né, filho e assistente técnico, né, do técnico Ramon Dias, né, estiveram no Vasco há pouco tempo, e depois de Criciúma 4, Vasco 0 em São Januário, houve aquela celeuma, né, aquele imbróglio, se eles pediram dispensa, desligamento, se foram demitidos, né, até hoje ninguém sabe muito bem. Dizem até que o contrato dele está em vigor, né? Inclusive, o contrato do Guilherme Medel estava em vigor até pouco tempo, mesmo ele afastado, já estando lá no Boca Juniors. É complicado isso, mas é o que aconteceu, né? Mas voltando aqui para o tema do vídeo, o Emiliano Dias participou aí de um podcast. E nesse podcast, ele foi perguntado, obviamente, fez algumas observações, comentários, no sentido de a 777 não contratou os jogadores que a gente queria, que a gente tanto pediu, que a gente fez os scouts, os estudos, a gente entregou, ele dizendo, né, ele e o pai dele, a gente entregou lá esses jogadores, essa listagem de jogadores, a 777, ela não trouxe, né, primeiro com Brax, depois com Matos, blá blá blá. Isso aí parece que gerou uma rusga, né, entre os jogadores agora, nesse momento, se ele volta ou não volta para o Vasco, porque alguns jogadores se sentiram desmerecidos, né? Porque ele falou que faltava muita coisa no Vasco, muitos jogadores não estavam performando, em outras palavras, eram ruins para o Vasco, mas ele e o Ramon tinham que colocar para jogar, não tinha jeito, não tinha outros jogadores. E isso aí, obviamente, os caras que sabem que são ruins, né? Notadamente Maicon, notadamente Léo, né? Cocão, Zé Gabriel. Cocão joga uma partida boa, a gente fala, olha, não sei o quê, mas pro Vasco não é um jogador que pode ser titular. Zé Gabriel, Rossi, Serginho, o próprio Ryan, novo, né? Não estou dizendo que ele seja ruim, não. Inclusive, parece que tem propostas de fora para ele, tá? Ou então é só um engodo aí. Mas acho que o Emiliano Dias, nesse podcast onde ele fala que eles pediam jogadores para 777, pediam jogadores para o Brax, depois pediam jogadores para o Matos, e nada acontecia. E aí criou-se uma rusga, né? Como eu falei, sobre a volta dele ou não, né? A volta dos dois, né? Inclusive, dizem que o Ramon Dias ficaria mais como diretor técnico, ele seria o técnico, mas com a entrada do Pedrinho aí, isso cai por terra. Não teria mais o espaço para o Ramon Dias ser diretor técnico, que já tem o Pedrinho aí. Então o Pedrinho é o diretor técnico e o Emiliano seria mero assistente, como sempre foi, do Ramon Dias, né? Até porque o Emiliano Dias não tem não tem times na sua bagagem, né? Não tem experiência para comandar o Vasco. Agora, é natural que Rafael Paiva e o próprio Ramon Dias saibam tirar aí o leite de pedra desses jogadores que estão aí, né? Mas também nessa questão de falar sobre Emiliano Dias, esse podcast, essa rusga com o elenco, a gente vê que tem panelinhas dentro do Vasco. Panelinha, sim senhor. Maicon, Léo, panelinha. Quem não lembra lá atrás, né, da panelinha que tinha Rodrigo e seus Blue Caps, né? Uma brincadeira aqui com uma banda antiga, né? Então o Rodrigo era um xerifão, X9 de Eurico Miranda, né? Era uma espécie de caguete. Olhava aqui, ia falar lá pro Eurico Miranda, né? Panela. Castan também, tinha aquela panela, né? Lá na época que tinha Castan, Cano e outros jogadores. O Vasco tem que se livrar dessa gente, né? Tem que se livrar de panelinhas, porque o Rodrigo, quando foi perguntado uma vez sobre o Galhardo, ele falou que o Galhardo queria ser o centro das atenções, né? É o que a gente chama aí de histriônico. Então, o Rodrigo falando, né? O zagueiro do Vasco jogou lá atrás, salvo engano, que 2015, 2016. E aí, não, porque o Galhardo ele quer ser o centro das atenções, mas o Rodrigo queria ser o centro das atenções, né? Ao contrário, tem lá o Rodrigo, o X9 de Eurico, o caguete de Eurico, se achando bambambam, o líder.
Aí entra o Galhardo, né? Performou razoavelmente bem no Vasco, inclusive jogaria no Vasco hoje, né? Com esse monte de jogador bagre que tem aí. Então o Rodrigo era o centro das atenções, queria ser. E o Galhardo pensava, falava, externava o que sentia, não abaixava a cabeça para ele, e houve aí a rusga, como também houve rusga entre Castan e outros jogadores, né? Então acho que o Vasco tem que se livrar de uma vez por todas dessa gente, de panelinhas, né? De encontro de amizades, de gente que tem que concordar com a outra, se não ficar alijado. Não, o Vasco sempre foi um clube democrático, né? Inclusive lá atrás, o próprio Vasco, através de uma ordem de Flamengo, Fluminense e Botafogo, lá na sua essência, né, nos primórdios, olha, tira os pretos aí, né? Tira o pessoal pobre, os analfabetos e tal. Criaram até súmula, né, para impedir que o cara não assinasse, né? Aí depois alguém botou lá, permitiu o jogador botar o dedão. Foi mais ou menos assim, né? Primeiro o Vasco não tirou preto, pobre, operário, analfabeto, blá blá blá, que tinha muito lá em São Cristóvão, né, nas fábricas. E depois, o Vasco não querendo tirar, criaram um óbice de quê? Tem que assinar. Tinha muitos analfabetos no Vasco. Aí, bota o dedão aí, né? Então o Vasco sempre foi um clube democrático. Não pode aceitar essa gente querendo mandar no Vasco, né? Acho que o Maicon tinha que sair ontem, Léo tinha que sair ontem, mas veja, eu não encontro aí informações que o Vasco está trazendo um zagueiro. Fechou com o André Ramalho. Cadê o André Ramalho? Dia 17 já pode jogar o jogador contratado na segunda janela. E aí? Tem quem por enquanto? Souza, Coutinho, Alex Teixeira, pouco demais, né? Pouco demais. O Coutinho não é aquele Coutinho lá de trás, é um Coutinho diferente, mais lento, mais menos dinâmico. E o Souza e o Alex Teixeira, um jogou aqui pouco tempo. O time que o Alex Teixeira jogou era ruim, não sei o que, não conseguiu performar por isso. Vamos ver, parece que já está contratado, Souza também, né? Então, zagueiro a gente não tem, só o João Vitor, que não é o zagueiro dos sonhos do vascaíno, não é, né? Custou caro, o pessoal diz que ele joga pra caramba, mas não mostrou ainda. Tem algumas falhas, inclusive, quando ele sai, de vez em quando ele não volta. E aí, ou o volante ou o lateral tem que cobrir a ida dele. Foi assim no gol do São Paulo. Nas costas salvo engano, nas costas do João Vitor, né? Bom, então é isso. O Vasco tem que acabar com as panelinhas. Estou de olho aí, estou lendo sobre isso. Porque a gente não pode ficar refém, né, de um grupelho comandando o Vasco. Seria bom que o Vasco contratasse aí, né, 5, 6 jogadores de peso para jogar, mas não vai acontecer isso, né? Tem aí um cara que jogou no Palmeiras. Esse colombiano que parece que está contratado também, Emerson Rodrigues, acho pouco demais. E o Pedrinho, como eu sempre falei, né? Nunca fui Pedrinho, nunca fui Leven. Aí as pessoas me perguntam, então você foi quem? Olha, eu não sou obrigado nem querer Pedrinho nem Leven, né? E aí o Pedrinho entrou através com a liminar, tirou o concessionário da SAF e agora tem que resolver. Tem que resolver financeiramente, tem que resolver em campo o time. Está tudo nas costas dele. O apoio ao Pedrinho é até a página 3, né? Tirou a 777, ótimo. E agora daqui para frente? Tem que disputar título, tem que pagar as contas, né? E o caixa baixo do Vasco aí com certeza vai impedir que o Pedrinho contrate jogadores em profusão. Mas repito aqui, a culpa vai ser dele, porque se ele entrou, quem entra é para resolver. Não adianta entrar um presidente aí para enxugar despesas e gerir as pequenas receitas. Ainda mais, né, que a gente perdeu o Maracanã. Cada jogo que o Vasco joga em São Januário é 100 mil de prejuízo, 50 mil de prejuízo. Contra o São Paulo foi 200 mil de prejuízo. E o Vasco jogando em casa, né? Bom, se gostou do meu canal aqui, Vasco Análise, se inscreva, né? Dê um sininho para receber notificações, dê um like aí para mostrar ao YouTube engajamento. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.